mas é muito difícil. Normalmente, eu conheço alguns escritores de Natal, como Salizete Freire, que é aqui de Pendências, mas mora em Natal há muito tempo. Ela publica muitos livros, mas ela também trabalha na Secretaria de Educação. José de Castro, hoje já é aposentado, publica muitos livros infantis, mas também tem outras. É muito difícil se manter só de livros no Brasil. Machado de Assis foi o maior escritor brasileiro. Ele é fundador da Academia Brasileira de Letras, mas ele trabalhava no serviço público. Ele trabalhava também, não como professor, ele trabalhou em jornais, ele publicava para vários jornais, então ele publicava e recebia o pagamento pelaquela publicação. Olavo Bilac, que foi outro grande escritor brasileiro, que eu admiro muito, outro poeta, ele também trabalhava no serviço público, ele também trabalhava em jornais. Então dificilmente se vive no Brasil só de publicar livros. Muito dificilmente. Por quê? Porque o Brasil ainda é muito sem cultura, ainda tem muitos analfabetos e muitas pessoas, até professores mesmo, muitas vezes não valorizam um livro. Se lança muitas vezes um livro que custa 10, 15 reais numa escola, no final de mês, onde todo mundo recebeu pagamento e pouquíssimos professores compram. Infelizmente. A senhora acha que os jovens de hoje em dia gostam de ler e escrever, especialmente poesia? Infelizmente não. Mas, graças a Deus, em cada sala de aula que eu tenho, olha que eu tenho, hoje eu tenho, esse ano eu tenho 365 alunos, eu digo que é um aluno para cada dia, né? Eu tenho, entre a escola estadual que eu trabalho, a Manuel de Melo Montenegro, em Panguaçu, no centro de Panguaçu, e a Francisco Targino Nobre, que é da prefeitura, lá na comunidade de Língua de Vaca, eu tenho 365 alunos que eu me encontro toda semana com eles, né? Então, pelo menos um de cada sala gosta de poesia. Eu tenho alguns alunos poetas, mas não é a maioria. Perdeu-se muito, assim. Eu acredito que com o advento da internet nos celulares, isso não faz tanto tempo, uns 15 anos mais ou menos para cá, talvez menos do que isso, da questão das redes sociais, do Orkut que depois acabou e veio o Facebook e agora o WhatsApp, Instagram e tal, as pessoas inclusive jovens, inclusive adultos e idosos, os jovens em sua maioria, e as crianças também, se deixaram, como é que se diz, envolver muito pela tecnologia. E aí se tem, vocês sabem, já viram certamente em sala de aula, que o internetês se tornou uma variedade linguística, né? Na rapidez de se escrever, não se diminui as palavras, por exemplo, porque com P e Q, você com V e C. E para a escrita eletrônica, rápida e urgente, ela é admissível, porque ela é adequada para aquele modo de escrita. Porque você quer escrever, quer digitar rapidamente, quer mandar sua mensagem e tal. Só que quando a maior parte das pessoas passa a maior parte do tempo escrevendo daquele jeito, você sabe que costume de casa, vai à praça. O que você faz comumente em casa, na maior parte do seu tempo, você não sabe controlar, não fazer aquilo em público. Então, quando você vai produzir uma redação, um texto dissertativo, por exemplo, qualquer produção textual em sala de aula, lá vem os textos com VC, PQ, valeu com VLW. E aí o internetês não é admissível em produções oficiais. Em produções textuais, em um texto dissertativo, por exemplo, um artigo de opinião, uma carta dissertativa, um ofício, qualquer produção textual que a escola pede, normalmente não vai ser admissível você usar o internetês. Então, claro que a tecnologia é maravilhosa, a internet é maravilhosa, se a gente usar de forma adequada, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque as fake news estão se propagando. E a questão do uso do WhatsApp com o internetês é como se fosse sufocando a língua portuguesa. Nós sabemos que tem as variedades linguísticas, a gente tem que respeitar a variedade caipira ou matuta de uma pessoa que não frequentou a escola, que mora na zona rural, uma pessoa idosa. Eu tenho que conversar no nível, quando eu encontro os pais dos meus alunos, no nível que eles possam entender e se sentir à vontade comigo, claro. E quando eu vou conversar com professores de universidade, eu elevo a minha linguagem para o nível que eu estou. Mas que o tempo que se dedica à internet hoje, especialmente as redes sociais, tem tirado o tempo de se dedicar aos livros.
nós, professores de língua portuguesa e literatura, nós normalmente até presenteamos os raros alunos de nossas salas de aula que leem frequentemente. Fazemos clube de leitura para incentivar, damos livros de presente, caixa de chocolate, tudo para que os alunos possam voltar a ter o prazer de se deitar numa rede, colocar o celular para carregar e ler um livro de poemas, ou um livro de romance, um livro de crônicas, um livro de uma história, em que, aí eu digo muito aos meus alunos, quando vocês se veem diante de uma prova qualquer, principalmente as provas aí do Enem, ou quem sabe Proitec, para entrar no IFRN, você se vê ali, aí as palavras, muitas vezes, você não sabe para onde vão aquelas palavras. Então a interpretação de texto depende da leitura. Muitos dos concursos que eu fiz, prova de mestrado, eu terminei o mestrado recentemente, no mês passado, eu fiz a prova sem estudar nada. Nada, nenhuma letra, não sabia nem o que ia cair. E passei nos primeiros lugares. Por quê? É verdade isso, minha família é de prova. Eu fiz uma prova de mestrado sem estudar nada. Isso sem nem saber quem seriam os professores, sem nada. Paguei a inscrição R$70, fui fazer a prova de mestrado, eu estudei no mestrado. Agora no mestrado eu estudei no mínimo 25 livros. Estão ali os livros, as apostilas, que eu estudei para poder produzir 145 páginas de dissertação. Já está publicado, né? Já está feito. Então, no mestrado eu me esforcei muito, mas a prova para entrar, que era um texto de quase 2 páginas, o texto de 20 perguntas sobre aquele texto, uma redação, eu não estudei nada. E tem todo o edital, com tudo que vai cair, mas eu não tive tempo. Por que eu sinto essa facilidade de interpretação de texto e de produção? Porque eu leio. Então isso eu digo para os meus alunos, não levem isso ao pé da letra. Não vou dizer, a professora passou no concurso de Panguaçu, concurso público, concurso do Estado sem estudar, todos os dois sem estudar. Por quê? Porque o estudo envolve tempo fora de sala de aula dedicado a livros, dedicado a outras revistas, coisas boas que vão... O que isso faz na sua cabeça? Faz um emaranhado de informações, um trançado de informações que quando você pega um texto, você diz, isso aqui tem a ver com aquilo que eu li naquele livro. Você não lembra o autor, você não lembra o título, mas as palavras vêm e o conhecimento. Eu fiz uma prova de proficiência em espanhol e eu só assisti 2 aulas num DVD. Uma aula sobre substantivo e uma aula sobre adjetivo. Na faculdade eu não estudei espanhol, nem no ensino médio. Eu nunca estudei espanhol em sala de aula. E aí, quando a gente faz um mestrado, uma pós-graduação, a gente tem que fazer uma língua estrangeira, fazer uma prova de proficiência. Ou espanhol, ou inglês, ou francês. Aí eu escolhi espanhol. Aí só deu tempo de eu assistir 2 videoaulas. Uma sobre substantivo e uma sobre adjetivo. Passei. Por quê? Porque os textos que tinha lá para eu interpretar em português eram assuntos que eu já conhecia de outros lugares, entendeu? Então, as leituras fora de sala de aula vão lhe dar subsídios para quando vocês pegarem uma prova, vocês interpretarem melhor. Porque vocês vão ver que aquela palavra foi usada em outro lugar e você entendeu o contexto lá, então você pode entender aqui. É uma rede de informações. E quando a gente passa a maior parte do tempo só encheu a memória do céu. Não, pode continuar. Se quiser continuar, o meu celular pode ser utilizado. Aí já encheu? Não. Aí você pega aqui. Então é assim. Então é isso, gente. A internet é maravilhosa, a rede social também. Mas se vocês dedicarem a maior parte do tempo de vocês só ao WhatsApp, rede social, na hora que vocês se virem na frente de uma prova, o WhatsApp muitas vezes não vai trazer o conhecimento que vocês precisam. E qualquer literatura, principalmente os livros, vão trazer isso. Você lê um livro, você cresce aqui dentro. É como se fosse fazendo um download na sua cabeça. Não é que necessariamente aquela história do livro pode ser um exemplo, ou um exemplo bom ou um exemplo ruim para a sua vida. Pode ser uma coisa que você não vai fazer nunca daquele jeito. Você diz, mas as palavras, o vocabulário enriquece. Os sinônimos das palavras vão chegar nos contextos. E as palavras vão chegar para quando você precisar escrever a sua redação. E as suas opiniões vão estar mais abalizadas, ou seja, mais fundamentadas, porque você tem leituras fora das redes sociais. Então, esse é o meu incentivo. Leiam, leiam, leiam. E leiam de tudo. Mas, quando você lê 3 livros, você, ao conversar com seus colegas, você já vai ter, como é que se diz, um pensamento diferente. Você já vai poder citar alguém, uma frase ou outra. E um conselho. Quando vocês lerem um livro,
Leiam sempre com um caderninho de anotações que você vai separar só para isso. Vá anotando as frases que marcaram naquele livro e marquem assim, por exemplo, livro tal. Aí você vai lendo, onde cada capítulo você encontrar uma citação bonita, você anota de página tal. Isso vai servir muito para depois. Quando vocês forem produzir, quem sabe, alguma coisa científica na faculdade, você pode usar citações daquele livro. E quando você escreve, você guarda mais na memória. E quando você for fazer as legendas dos seus postações no Facebook, no Instagram, sei lá onde, você já vai ter frases. Esse livro foi maravilhoso, você já pode indicar para outro. Ler livros lhe faz pessoas mais humanas, mais sensíveis. Ler livros, não estou dizendo só de poesia, não. Ler livros lhe faz de nós pessoas mais humanas e mais sensíveis. E em muitas situações você vai ter palavras, vocabulário, você vai ter ideias e opiniões que você vai poder. Isso eu li num livro de um autor chamado Fulano de Tal. Eu admiro muito esse autor, já li mais de um livro dele. E mais, você vai ser mais respeitado no que você falar. Você vai ter pelo menos um autor para citar. Você leu aquele livro e gostou. E vocês vão ver. Alguém vai dizer assim, onde é que eu posso encontrar esse livro para ler? E quando vocês se virem na frente de uma prova, vocês não vão mais ficar assim, esperando a resposta do além. Entendeu? É isso, gente. É assim mesmo. O que tem de mais gratificante em escrever? É assim. Dois vieses. Um é porque quando a gente desabafa, você sabe que quando você tem um grande amigo, que você está passando por uma situação assim conflituosa, e você desabafa com aquela pessoa, você tira um peso de cima de você. Você vai para casa melhor. Mesmo que a pessoa não diga nada, só abraça você e diga, eu estou aqui. Quando você desabafa oralmente, você se sente mais leve. Isso também vale para a escrita. Se vocês estiverem numa situação de solidão, numa cidade diferente, sem seus amigos, o celular descarregou, ou então lhe roubaram o celular, isso pode acontecer, vocês sabem. Você está numa cidade diferente, ou vai passar umas férias em outro lugar, e lhe roubaram o celular, e você não tem. Pega um caderno e escrevam. Escrevam. Escrever é uma forma de desabafar. E assim, quando lhe vem muitas ideias, ou mágoas, ou tristezas, ou decepções, escrevam. Escrevam, leiam e escrevam. É uma forma de desabafo, E interessante que mesmo que ninguém leia, isso foi na minha vida. Me senti mais leve. Às vezes eu escrevia uma carta de 5 ou 6 páginas. Você sabe que antigamente eu escrevia naquelas páginas de papel pautado, grandonas. E às vezes eu escrevia várias páginas de uma carta contando algo que estava acontecendo comigo para um amigo. Fechava, colocava no envelope e esquecia de colocar no correio. Quando eu ia fazer uma reciclagem das minhas coisas, às vezes um ano depois, a carta estava ali fechada, mas na minha mente eu já tinha desabafado. E me sentia leve. Eu disse, eu não coloquei a carta de fulano no correio. E outro viés, a questão de encontrar o sentimento de outra pessoa. Quando se escreve, por exemplo, poemas, um romance, uma crônica, e a gente publica no Facebook, que hoje a forma de publicar e chegar ao público é numa rede social. Você colocou ali e normalmente alguém vai curtir ou fazer algum comentário. E você encontra pessoas que dizem, eu passei por essa mesma situação. Lhe dá um conselho ou faz uma crítica, bom quando são construtivas, né? Mas você encontra pessoas que viveram a mesma situação que podem, se sensibilizam com a sua situação e às vezes lhe dão um apoio. Então tem esses dois vieses. Você desabafa, se sente mais leve e você encontra pessoas solidárias à sua situação ou que passaram a mesma situação. Então nos poemas é maravilhoso quando eu declamo e depois a pessoa me pergunta, você poderia me dar a cópia desse poema? Poderia mandar para mim por WhatsApp? Porque é o que eu sinto. Você disse, escreveu, o que eu sinto. É maravilhoso saber que alguém sentiu. A pessoa disse para mim, é maravilhoso saber que alguém sentiu, você sentiu mesmo que eu senti. É maravilhoso para mim também. E poder retratar, encontrar o sentimento das outras pessoas. E poder encantá-las. Então, os poemas é uma forma de encantamento. Principalmente os poemas falam dos nossos sentimentos. Onde o eu lírico, a pessoa que está escrevendo, encontra, prende o olhar. Vocês percebem que hoje, dificilmente as pessoas olham para você quando estão conversando. Às vezes conversam e estão aqui no celular. Conversam e estão aqui no celular. Então, eu costumava declamar poemas olhando no olho das pessoas. E muitas vezes eu via que eu conseguia vender os livros
simplesmente por esse momento de parada. E as pessoas se sentiam tocadas com os poemas ao declamar, olhando-se no olho da pessoa. Então, é um momento tão raro na vida das pessoas, que aí quando eu saía para vender os livros, à noite eu ia para os restaurantes, aqui os Brutinhos, Vida.com, os restaurantes, as lanchonetes, chegava com os livros, boa noite. Olha, eu sou a poetisa Angelina Luiz e colocava um livro na mão de cada pessoa. E eu estou divulgando essa minha obra. Podem folhear. E as pessoas já iam lendo ali. Aí, normalmente surgia, por favor, declama esse aqui pra gente. Achei lindo esse aqui. E outro, por exemplo, digamos que aqui tivesse um rapaz que estivesse interessada nele. Então você lia ou dizia, por favor, declama da página 63. Por favor. Você pedia na intenção de que aquela